Bom, irmãos, nós estamos então estudando aqui sobre servir ao Senhor. Nós estamos nos baseando aqui, pelo menos nesse momento, em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12 e 13 também. Hoje a gente vai meditar em 1 Coríntios 13, tá? Mas, espera aí, antes de vocês abrirem lá, porque ele é um complemento daquilo que a gente viu na semana passada. A gente viu sobre Romanos 12, Paulo entra no assunto de servir a Deus, falando sobre o sacrifício vivo, né? A gente se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e fala sobre os dons que Deus concede e o exercício dos nossos dons no serviço de Deus. E tudo isso nós vemos que deve ser feito com amor, com dedicação. Ele fala sobre isso, sobre a gente fazer as coisas de uma maneira que seja com esforço, com dedicação da nossa parte. Isso está implícito na questão do amor, né? A gente vê nos versículos 7 e 8 aqui, de Romanos 12, né? Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então a gente vê essa dedicação necessária em fazer as coisas. E aí ele passa a falar sobre o amor, que foi o nosso assunto na última semana, né? Paulo liga diretamente a questão da atividade cristã ao amor. E aí ele fala nos versículos seguintes sobre as várias aplicações que nós encontramos do amor no exercício do nosso serviço ao Senhor. Então, para a gente partir para o capítulo 13 de Coríntios, eu gostaria de reler com vocês primeiro esses versículos de Romanos 12, 9 até o final. Ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Então, esse foi o trecho que a gente meditou a respeito das aplicações do exercício do amor na igreja. Então, além de fazer as coisas com amor, o que nós falamos na semana passada, a própria aplicação do amor é um serviço que nós prestamos a Deus, né? Porque toda vez que nós somos movidos pelo nosso amor, nós vamos nos dedicar às coisas que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo a Deus, nós vamos demonstrar nosso amor a Deus e vamos nos esforçar, vamos nos aplicar em fazer aquilo da maneira bíblica, da maneira correta, né? A gente vai fazer aquilo em verdadeira devoção e vamos enxergar o próximo, seja o irmão, seja o incrédulo, de uma maneira diferente, e Deus requer isso de nós, né? Que nós olhemos para eles não como o mundo, né? Um se mordendo ao outro, mas de nós olharmos para os nossos irmãos com esse cuidado que Deus tem com a gente. Então nós falamos sobre várias coisas aqui, contido nesse capítulo, são muitas coisas, então não tem uma principal, vamos dizer assim, para a gente destacar, mas a gente vê que realmente o amor ele é multiforme, né? Ele se mostra em muitos aspectos, no cuidado, na empatia, em conter nossa ira, né? O nosso sentimento de vingança, no nosso egoísmo, e assim vai. Bom, mas então, já que ele fala do amor, a gente se volta para o capítulo 13 de Coríntios, porque ele fala também sobre isso lá. Não é mera coincidência que Paulo trata no capítulo 12 de 1 Coríntios justamente do exercício dos dons, tal, e depois no capítulo 13 ele vai falar do amor também. Ele segue a mesma sequência, vocês percebem isso? A mesma sequência que tem aqui em Coríntios. Vamos tomar primeiro por ordem de escrita. Paulo usou a mesma sequência quando ele escreveu os Romanos anos mais tarde. Porque tem uma lógica isso, né? Porque o amor está ligado à questão do nosso serviço de uma maneira intrínseca. Aliás, o nosso versículo, o nosso trechinho de leitura inicial hoje foi proposital. Eu não comentei nada, né? Efésios 2, sobre a igreja de Éfeso, mas a gente fazendo aquela leitura, é bom de a gente atentar. Quando a gente vê a descrição do que Jesus falou para João, escreve isso para a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, né? O representante dela, o pastor dela, lógico que era endereçado à igreja toda. Mas o que a gente vê ali são elogios, né? Eu conheço, eu vejo sua paciência, né? Seu zelo, você resistiu aos falsos apóstolos, tal. Era uma igreja zelosa, era uma igreja que a gente olhando ali, zelosa do nome de Deus, da palavra, uma igreja que trabalhava, evangelizadora, uma igreja sofredora, suportou muita coisa, mas aí a gente chega num ponto, tem uma crítica lá, e esse era o problema deles. Eles estavam fazendo até as coisas certas, mas tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O problema deles era justamente relacionado ao amor. Então, é nesse tom que Paulo fala em 1 Coríntios 13. A mesma coisa que Jesus diz a Éfeso, né, a igreja de Éfeso, que Paulo está dizendo aqui. A igreja de Corinto
O que nos dá a entender a carta de Paulo é que era uma igreja repleta de dons, de irmãos que tinham aqueles dons, e os dons carismáticos, aqueles dons especiais que Deus concedeu a eles. E possivelmente eles tinham outros também. Vamos dizer assim, aqueles dons comuns, mas que Deus concede, aptidões. Eram irmãos talentosos, potencialmente capacitados. Mas Paulo adverte aqueles irmãos, porque existia uma coisa muito errada, né? Um grande erro ali. Acho que poderia ser dito a Corinto, não tanto que eles estavam fazendo as coisas certas, como a igreja de Éfeso, porque a gente vê uma série de repreensões, mas além de tudo, existia um problema na falta da consciência deles de fazer as coisas por amor. Não adianta nada ter todos esses dons que existem aí, que vocês têm, se faltar o amor. Vocês podem até fazer tudo certo, tá? Vocês podem ter todos esses dons e aplicar eles corretamente, mas se faltar o amor, temos aí um grande problema. É o que ele vai dizer no capítulo 13. É o que acontece em Éfeso. Éfeso fazia as coisas certas, mas faltava o amor. Eles deixaram aquele primeiro amor. Aquela motivação, aquela dedicação inicial, sincera diante de Deus e correta. Eles continuavam fazendo as coisas certas, mas porque eles foram treinados assim. A igreja de Éfeso, segundo consta, ela teve bons mestres, né? O próprio apóstolo Paulo trabalhou com eles, Timóteo esteve com eles, o próprio apóstolo João, segundo consta, teria permanecido em Éfeso, já na idade avançada. Então eles tinham um apóstolo. O último dos apóstolos ficou com a igreja de Éfeso. Então foi uma igreja privilegiada, hein? Mas eles tinham esse problema, fazendo as coisas certas, mas deixaram o primeiro amor. A igreja de Corinto, a gente vê um problema a mais, porque eles nem estavam fazendo as coisas certas. Eles recebem um monte de advertências de Paulo. Mas aí ele chega no capítulo 13, vamos lá. Ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ele toma a si mesmo, né, por exemplo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, né, todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então a gente vê aqui nesses versículos iniciais, irmãos, Paulo faz uma aplicação direta aos dons. No versículo 3 ainda também. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então ele fala sobre o dom das línguas, de falar outras línguas. Tudo ele coloca num superlativo aqui, né? Numa condição inimaginável. Alguém que falasse todas as línguas faladas na terra, seria uma coisa absurda. Deus capacitava, como fez lá no Pentecostes, um falar em um idioma, o outro falar em outro, para atingir aquelas pessoas, os estrangeiros que estavam ali, e eles poderem ouvir na sua própria língua. Era uma manifestação do Espírito Santo, sim, na vida daquelas pessoas. Naquele momento, isso tinha sua utilidade. Vamos lembrar
Isso é bem importante a gente lembrar que Paulo fala que o Espírito Santo distribui, reparte os dons a cada um conforme que for útil. Então, naquele momento, esse dom de falar outros idiomas era útil. Mas mesmo assim, Deus concedia, pelo menos lá no Pentecostes, a um falar um idioma, o outro falar outro, idiomas que eles não estudaram. Deus capacitou ali na hora. Nós podemos imaginar que nas igrejas, e até em Corinto, talvez Deus capacitasse alguém a falar noutra língua, hoje num dia, né, num idioma, em outro dia em outro idioma. Mas não consta que alguém em algum momento tivesse capacitado a falar todas as línguas. Então Paulo eleva todas as línguas que se fala na terra, né? Eu poderia falar todas elas. E até as línguas que os homens não falam, a língua dos anjos. O que é assim, ainda mais absurdo. Ninguém sabe qual é a língua dos anjos. Mas ele coloca isso. Poderia falar todas as línguas existentes que Deus já criou. Mas se não tivesse amor, isso não seria nada, não adianta nada. Não tem nenhum fruto disso, nenhum resultado. Aí ele fala também sobre outros dons, né? O dom da profecia. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, tudo aquilo que não é revelado ao homem, e todo o conhecimento, o dom da ciência, né? E ainda que tivesse toda a fé, ele não está falando da fé salvadora, a fé salvífica, mas daquela fé, aquele dom especial, né, que é mencionado aqui no capítulo 12. Ele diz, se tivesse uma fé assim tão grande que transportasse os montes, até fosse capaz de mover uma montanha de lugar. Eu falo, ainda que eu tivesse tudo isso, e não tivesse amor, não seria nada. É ineficaz, é inútil, que não tem proveito. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, quer dizer, aqui o dom de repartir, né, que ele menciona lá em Romanos. Se eu tivesse o dom de repartir e tivesse uma grande fortuna e distribuísse tudo que eu tenho para o sustento dos pobres, ele diz, isso não seria nada se não tivesse amor. Se eu fizesse por vanglória ou por alguma coisa, ou motivado por alguma outra coisa. E mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado, a morte, né? E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui dá para fazer um contraste, né? Ele fala, sem amor, não adianta entregar nem o corpo à própria morte. E nem é isso que é requerido. O que é requerido é justamente o contrário. É com amor, mas o corpo, o sacrifício vivo. Nosso corpo nós não precisamos entregar ele a ser queimado. Se for necessário, a gente vê que muitos crentes no passado foram crucificados, foram esfolados, foram queimados, foram afogados, né, por defender, por zelar a palavra de Deus, por pregar o Evangelho, por insistir em ser fiel a Deus. Mas eles fizeram isso como prova realmente do seu amor a Deus. Mas no dia a dia o que se requer da gente não é que a gente busque a morte, mas que a gente busque servir a Deus
enquanto estamos vivos, enquanto Deus nos concede vida e liberdade, que a gente dedique a nossa vida dessa maneira. Mas sem amor não tem proveito nenhum. Aí ele passa a descrever as qualidades do amor, ou seja, o amor faz isso na vida da pessoa, né? A gente tem uma tendência muito a olhar para o amor, aquele amor romântico. E Paulo não está falando desse tipo de amor romântico, ele está falando do amor cristão, o amor divino. Esse amor deve estar presente dentro do relacionamento, do casamento, sim, como em todos os relacionamentos nossos, né? Não só o relacionamento conjugal. Mas não é uma aplicação daquele tipo de amor como o mundo, ou muitas vezes nós mesmos somos induzidos a pensar. Mas o que ele diz aqui, quem ama, né, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando ele fala sobre essas virtudes do amor aqui, a gente pode analisar um pouco delas, mas pegando no geral, o que a gente vê aqui é que o amor faz com que a gente seja movido à perseverança, né? Ser sofredor, ser paciente, benigno, né? Buscar o bem, não se ensoberbecer. Esse não se trata com leviandade, aqui é de não buscar proveito próprio, não se porta com indecência, não trata mal, não é rude. Coisas basicamente que nós vemos lá nos requisitos das múltiplas aplicações do amor em Romanos 12, 9 a 21. O amor é necessário. A questão que nós podemos ver, eu não quero me ater assim, nesses detalhes de cada palavra aqui, não. Mas é de a gente ver que o amor nos move a fazer as coisas certas com a motivação certa, ainda que custoso. Muitas vezes nós estamos dispostos a fazer as coisas certas, enquanto isso não nos custe nada. Ou, às vezes, nós queremos fazer alguma coisa que nos custe alguma coisa, mas com uma motivação errada. A igreja de Éfeso, a ideia que me passa, né, voltando àquele exemplo, é que era uma igreja que, tendo sido muito bem orientada, muito bem instruída, ela sabia a coisa certa a fazer e talvez tenha vencido um tempo de dificuldades maiores. Estavam ali fazendo, sabe aquele negócio de fazer por fazer? É o ritmo que a gente muitas vezes cai, fazer por fazer. Então, quando a gente faz por fazer, quando vem dificuldades, a gente tende a negligenciar. A gente cai no automático e quando vem as dificuldades mesmo, nós não temos aquela mesma dedicação que é necessária, né? É o amor que move a gente a isso.
Paulo fala aqui sobre a supremacia do amor, mostrando que ele não era um dom como os outros passageiros. Ele é uma necessidade constante para os crentes, tanto naquele tempo quanto agora. Então, quando ele diz no versículo 8 que o amor nunca falha, em algumas versões consta assim, que o amor nunca acaba. Tá? Esse seria mais ou menos o sentido. Até encontrei uma versão que diz, o amor é eterno. Porque quando ele fala dos outros dons, ele fala, os outros eles falham. Ou seja, o que é falhar? Falhar é mais ou menos como a gente conta com a presença dos irmãos no domingo. Quando a gente não vem, eu falhei, né? Você espera, o normal, o funcionamento normal é que os irmãos estejam no culto. Como quando acontece, como hoje, que vários irmãos não aparecem, eles falharam. Não aconteceu. Num dado momento, aquilo que era de se esperar que acontecesse não vai acontecer. E ele fala a respeito do amor, comparando com os outros, porque os outros dons, Deus pode conceder num tempo, aqueles dons carismáticos, Deus concedeu por um período de tempo, e ele vai mostrar esse exemplo, mas eles desapareceram. Mas também a gente pode analisar assim, dentro de uma própria igreja, conforme a necessidade, Deus pode capacitar os irmãos hoje, ou capacitar irmãos conforme seja útil, e amanhã não ter. Deus é que nos capacita de dons, e quando não tem, a gente deve orar, né? Se a gente enxerga uma necessidade, pedir. Se Deus achar que realmente é útil, Ele vai mandar. Mas o que eu quero dizer é que qualquer outro dom, ele pode ser temporário. Pode hoje existir e amanhã não mais. Hoje podemos não ter e amanhã podemos ter. Mas o amor não. Ele fala, o amor nunca falha. Sempre. Desde o começo era necessário e existe e é colocado na igreja e Deus requer que ele seja exercido e assim ele também deve estar presente sempre, porque ele sempre vai ser necessário na vida da igreja. Então ele diz aqui no versículo 8, o amor nunca falha, ou seja, ele realmente é eterno. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, elas vão deixar de existir. Havendo línguas, cessarão, também vão acabar. Havendo conhecimento, aquele dom especial de ciência, do conhecimento que Deus revelava coisas a eles, ele diz, esse dom desaparecerá, ele vai desaparecer. E realmente é o que nós entendemos, que isso já aconteceu, né? Esses dons passaram. Se a gente vê, o dom de profecias bíblico não é o que chamam de profecia hoje. Hoje o que se faz em algumas denominações cristãs que falam que é profecia são os prognosticadores, é coisa que leitor de tarô faz, que os místicos fazem, né? É idêntico, não tem conexão com aquelas coisas, a maneira bíblica que isso acontecia. A mesma coisa, as línguas, hoje em dia falam, não, nós falamos línguas. E muitos batistas hoje, batistas clássicos, batistas reformados, eles admitem que esses dons não foram extintos, então eles são forçados a reconhecer, e parece que essa é a jogada, eles querem abarcar os pentecostais no grupo deles, então eles abrem esse precedente, né? Tem um pastor famoso batista aí, americano, que ele fala, olha,
eu acredito que os dons não cessaram. Eu não sou cessacionista, né? Mas na minha igreja ninguém fala línguas, nunca falou, não tem. Mas se em alguma igreja tem, eu acho normal, porque não cessou, não acabou ainda. Mas o que nós vemos, as línguas que falam hoje, não tem nada a ver com as línguas que falavam. Eu realmente, para ser convencido do contrário, eu gostaria de realmente poder chegar um irmão, né, numa igreja, e alguém totalmente, um analfabeto, tá? Um brasileiro analfabeto ali, reconhecidamente sem estudo nenhum, e ele falar em japonês ou em francês, em inglês, do Evangelho das Maravilhas de Deus para outra pessoa. Aí eu falava, então acho que eu estive errado todos esses anos. Aí, tá? Mas não é o que acontece. O que acontece são aquelas pessoas que dizem que está falando a língua dos anjos. E eles se apegam no que Paulo disse aqui. E é uma estupidez, porque Paulo disse isso aqui numa forma superlativa. Ele não disse que alguém, que ele ou qualquer outra pessoa falasse a língua dos anjos. Mas aquele dom, né, de línguas que foi tão útil no início, foi só no início. A gente já chamou a atenção de que anos mais tarde, quando Paulo falou sobre os dons também lá aos romanos, ele não tocou nesse assunto, desses dons. O que parece, eles já estavam em processo de extinção quase concretizado, né? Quase completo. Porque à medida que nós tivéssemos a Escritura, toda a revelação de Deus, eles já não seriam mais necessários. É disso que ele fala, que Paulo fala aqui. Nesse texto, ele fala, todas essas coisas, elas são imperfeitas, elas vão desaparecer. Então, não se apeguem tanto a isso. Tudo isso passa. Profecias, línguas. Ele usa aqui alguns dons que parece que eram os mais valorizados, né? E ele fala no versículo 9 aqui, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, parcelas, né? Pequenas partes, que o que nós temos agora não é uma coisa completa, ela é imperfeita, ela é incompleta. No versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então vai deixar de existir. Aí ele faz essa parábolazinha aqui, né? Uma ilustração, para mostrar, olha, na infância da igreja, isso aqui foi necessário, ou tem sido necessário. Mas à medida que a igreja amadurece, né, com o tempo, ela vai se espalhando, o evangelho está sendo pregado largamente, esses dons aqui deixam de ser úteis. Então, nós vamos ter uma coisa melhor que isso para pregar, para usar como ferramenta para pregar o evangelho. E é quando ele diz, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E o erro, né, de achar que quando vier o que é perfeito é quando Cristo voltar, é um equívoco muito grande, porque aqui fala de coisa, não de pessoa. Tá? Na língua original deixa claro isso. Então tem pessoas que falam, não, mas está falando de Cristo no sentido da vinda dele. Mas a referência é coisa. A tradução melhor seria quando vier aquilo que é perfeito. Aquilo, não aquele. Né? Se fosse explícito, quando vier aquele que é perfeito, quando Jesus vier, essas coisas vão ser aniquiladas, tudo bem. Bom, mas então a gente esperaria... Por assim dizer, esses dons não seriam eternos, mas seriam permanentes durante toda a existência da igreja. Fica sem sentido o que Paulo está falando. Está falando, não, essas coisas aqui, elas logo vão desaparecer, a infância vai passar, a infância da igreja. Ela vai passar, e logo eles vão ser extintos.
Mas existem aqueles dons que precisam permanecer e que eles permanecem à disposição da igreja. Então, quando ele faz essa colocação para a igreja, ele fala, quando eu era menino, versículo 11, quando eu era menino, quando era criança, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu cresci, virei adulto, então parei com aquilo. A gente vai deixando as coisas da infância, as brincadeiras, o pensamento infantil. Nós vamos amadurecendo, crescendo. Então ele faz essa comparação com a igreja. Fala, a igreja também ela vai se desenvolver, vai amadurecer e ela vai deixar essas coisas da infância. Tudo isso vai passar. Ela vai se ocupar de outra maneira. Ainda no versículo 12 ele diz, porque agora vemos por espelho, em enigma, uma visão imperfeita, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, da mesma maneira que as pessoas me enxergam, nitidamente, perfeitamente. Mas ele conclui o capítulo dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Então, está falando, nesse tempo, ele está deixando claro que aqueles outros dons logo deixariam de existir. E talvez já estivesse mesmo deixando de existir. Talvez existisse muito lá na igreja de Corinto justamente devido à infantilidade deles, da própria igreja. Uma igreja ainda menina, como Paulo usa aqui a comparação com ele, uma criança ainda. Mas provavelmente em outros lugares eles já tivessem até numa fase mais avançada e esses dons já realmente não permanecessem, porque Paulo fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses dons são necessários, estão presentes. E ele fala, mas o maior desses é o amor, o mais importante deles. Por quê? O mais importante é o amor, porque o amor permeia todos os outros. Todos os dons que nós possamos ter, eles só vão ter valor se eles forem permeados e exercidos pelo amor. Tudo aquilo que a gente faz no nosso serviço a Deus só vai ter verdadeiro valor se for feito com o entendimento do amor e se a gente fizer com amor. Tem hora que é difícil, tem horas que são bem difíceis para nós. As adversidades, as dificuldades, elas surgem, elas vêm e aí é que a gente enxerga o que é que nos motiva a caminhar, a continuar a jornada. É a minha teimosia? É a minha tradição? Ou é a minha perseverança em amor? Então o amor tem um papel preponderante no nosso serviço a Deus. Por isso ele não pode ser negligenciado nem hoje, não devia ser negligenciado antigamente e nem nunca vai poder ser. O amor permanece. Eu costumo dizer que talvez até o fato do amor ser mencionado por Paulo aqui como o principal deles, seja, primeiro, que ele permeia todas as coisas, mas também pelo tempo de existência, né? A esperança e a fé, elas realmente não vão ter nenhuma utilidade quando as coisas se cumprirem, quando Cristo voltar. O amor vai estar presente na nossa vida, não da mesma maneira que hoje, que nos motiva a lutar contra nossas fraquezas, na carne, mas no reino eterno de Deus, o amor vai estar presente naquela convivência graciosa, cordial,
amorosa entre nós todos. Nosso amor para com Deus, com Cristo, o nosso Rei, e nosso amor para com o nosso próximo, os nossos irmãos, os súditos do Rei. Né? Mas hoje, irmãos, o amor é fundamental para o nosso serviço a Deus. Se nós estamos pensando em servir a Deus, e o que me leva a gente meditar sobre isso é de a gente servir a Deus melhor, de maneira nenhuma nós podemos deixar de fora essa questão. Nunca. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que nós possamos andar em verdadeiro amor.